Uma conversa, o que é? Para que serve? É difícil explicar. Uma entrevista, um diálogo, uma conversa. A maior parte do tempo, quando me coloco uma questão, mesmo que ela me interesse, percebo que não tenho estritamente nada a dizer. Essa edição digital dos diálogos é uma revisão da versão escaneada que está disponível na web. A numeração entre colchetes corresponde à paginação do original impresso, nota do revisor da digitalização. As questões são fabricadas como outra coisa qualquer. Se não deixam que você fabrique suas questões com elementos vindos de toda parte, de qualquer lugar, se as colocam a você, não tem muito o que dizer. A arte de construir um problema é muito importante. Inventa-se um problema, uma posição de problema, antes de se encontrar a solução. Nada disso acontece em uma entrevista, em uma conversa, em uma discussão. Nem mesmo a reflexão de uma, duas ou mais pessoas basta. E muito menos a reflexão. Com as objeções ainda pior. Cada vez que me fazem uma objeção, tenho vontade de dizer: está certo, passemos a outra coisa. As objeções nunca levaram a nada. O mesmo acontece quando me coloco uma questão geral. O objetivo não é responder a questões, é sair delas. Muitas pessoas pensam que somente repisando a questão é que se pode sair delas. O que há com a filosofia? Ela está morta? Vai ser superada? É muito desagradável. Sempre se voltará à questão para se conseguir sair dela. Mas sair nunca acontece dessa maneira. O movimento acontece sempre nas costas do pensador, ou no momento em que ele pisca. Já se saiu, ou então nunca se sairá. As questões estão, em geral, voltadas para um futuro ou um passado. O futuro das mulheres, o futuro da revolução, o futuro da filosofia. Mas durante esse tempo, enquanto se gira em torno de tais questões, há devires que operam em silêncio, que são quase imperceptíveis. Pensa-se demais em termos de história pessoal ou universal. Os devires são geografia, são orientações, direções, entradas e saídas. Há um devir mulher que não se confunde com as mulheres, com seu passado e seu futuro, e é preciso que as mulheres entrem nesse devir para sair de seu passado e de seu futuro, de sua história. Há um devir revolucionário que não é a mesma coisa que o futuro da revolução e que não passa inevitavelmente pelos militantes. Há um devir filósofo que não tem nada a ver com a história da filosofia e passa antes por aqueles que a história da filosofia não consegue classificar. Devia jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a um modelo, seja ele de justiça ou de verdade. Não é um termo de onde se parte, nem um ao qual se chega ou se deve chegar. Tampouco dois termos que se trocam. A questão, o que você está se tornando, é particularmente estúpida, pois à medida que alguém se torna, o que ele se torna muda tanto quanto ele próprio. Os devires não são fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, núpcias entre dois reinos. As núpcias são sempre contra a natureza, as núpcias são o contrário de um casal. Já não há máquinas binárias, questão-resposta, masculino e feminino, homem-animal. Uma entrevista poderia ser simplesmente o traçado de um devir. A vespa e a orquídea são um exemplo. A orquídea parece formar uma imagem de vespa, mas na verdade há um devir vespa da orquídea, um devir orquídea da vespa, uma dupla captura, pois o que cada um se torna não muda menos do que aquele que se torna. A vespa torna-se parte do aparelho reprodutor da orquídea, ao mesmo tempo em que a orquídea torna-se órgão sexual para a vespa. É um único e mesmo devir, um único bloco de devir, ou como diz Remy Chauvin, é uma evolução paralela de dois seres que não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Há devires animais do homem que não consistem em imitar o cachorro ou o gato, já que o animal e o homem só se encontram no percurso de uma desterritorialização comum, mas dissimétrica. Como os pássaros de Mozart, há um devir pássaro nessa música, mas tomado em um devir música do pássaro, os dois formando um único devir, um único bloco, uma evolução aparalela de modo algum uma troca, mas uma confidência sem interlocutor possível, como diz um comentador de Mozart, em suma uma conversa. Os devires são mais imperceptíveis, são atos que só podem estar contidos em uma vida e expressos em um estilo. Os estilos e tão poucos modos de vida não são construções no estilo, não são as palavras que contam, nem as frases, nem os ritmos e as figuras. Na vida não são as histórias, nem os princípios ou as consequências. Sempre se pode substituir uma palavra por outra. Se esta não lhe agrada, não lhe convém, pegue outra, coloque outra no lugar.
Se cada um fizer esse esforço, todo mundo poderá se compreender e não haverá mais razão de colocar questões ou fazer objeções. Não há palavras próprias, tampouco metáforas. Todas as metáforas são palavras sujas ou as criam. Há apenas palavras inexatas para designar uma coisa exatamente. Criamos palavras extraordinárias com a condição de usá-las da maneira mais ordinária, de fazer existir a entidade que elas designam, do mesmo modo que o objeto mais comum. Hoje dispomos de novas maneiras de ler e talvez de escrever. Há maneiras ruins e sujas. Por exemplo, tem-se a impressão de que alguns livros são escritos para resenha que um jornalista supostamente fará, de modo que ele não precisa sequer de resenha, mas apenas de palavras vazias. É preciso ler isso, é excelente, vamos lá, vocês vão ver. Para evitar a leitura do livro e a confecção do artigo. A boa maneira para se ler hoje, porém, é a de conseguir tratar um livro como se escuta um disco, como se vê um filme ou um programa de televisão, como se percebe uma canção. Qualquer tratamento do livro que reclamasse para ele um respeito especial, uma atenção de outro tipo, vem de outra época e condena definitivamente o livro. Não há questão alguma de dificuldade nem de compreensão. Os conceitos são exatamente como sons, cores ou imagens. São intensidades que lhes convêm ou não, que passam ou não passam. Pop filosofia, não há nada a compreender, nada a interpretar. Gostaria de dizer o que é um estilo. É a propriedade daqueles dos quais habitualmente se diz eles não têm estilo. Não é uma estrutura significante, nenhuma organização refletida, nenhuma inspiração espontânea, nenhuma orquestração, nenhuma musiquinha. É um agenciamento de enunciação. Conseguir gaguejar em sua própria língua é isso um estilo. É difícil porque é preciso que haja necessidade de tal gagueira. Ser gago não é em sua fala, e sim ser gago da própria linguagem. Você está fazendo eu ficar gago aqui, meu amigo Derrida. Derrida não, é o Deleuze, né? Ser como estrangeiro em sua própria língua, traçar uma linha de fuga. Os exemplos mais surpreendentes para mim, o Kafka, o Beckett, o Gerasim Luca e o Godard. Gerasim Luca é um grande poeta entre os grandes, inventou uma gagueira prodigiosa a sua. Aconteceu de ele fazer leituras públicas de seus poemas, 200 pessoas, e no entanto era um acontecimento que passará por essas 200 pessoas e que não pertence a nenhuma escola ou movimento. As coisas nunca se passam lá onde se acredita, nem pelos caminhos que se acredita. Então esse é um trecho dessa obra Diálogos de Gilles Deleuze e Claire Parnet. É isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.